Oi, muito prazer. Muito bom te ter aqui nessa entrevista de emprego. Pra gente começar, você poderia se apresentar? Fala um pouquinho mais sobre você. Se você tem pavor de falar sobre você, se você se sente aí perdido, perdida na hora de se apresentar, chegue mais e fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como montar um bom discurso de apresentação pessoal. E o primeiro passo que eu já te trago aqui é prepare-se. O discurso de apresentação pessoal, que é quando você tem esse primeiro contato com o recrutador, é a parte mais importante da sua entrevista de emprego. E sabe por quê? Porque é o momento em que o recrutador começa a ter um julgamento racionalizado. É ou não é essa pessoa? Gostei ou não gostei dessa pessoa? Combina ou não combina com essa vaga? É o primeiro momento que você tem para se expressar, para falar de você, para contar sua trajetória profissional e mostrar os matches aí, as combinações com a vaga e a empresa como um todo. Então preste atenção, porque essa é a parte decisiva na sua entrevista de emprego. Eu costumo dizer que quando você se apresenta de forma vendedora no processo seletivo, logo de cara já causa uma excelente impressão, já argumenta que você é a pessoa ideal e você tem muito mais chances de conseguir essa vaga. Agora, do contrário, se você faz um discurso de apresentação pessoal ruim, fraquinho, desinteressante, depois você vai ter o grande empenho de mudar a percepção dos recrutadores durante a entrevista como um todo. Lembra que a gente não está numa entrevista de emprego para bater um papo, para conversar ou para simplesmente responder perguntas e esperar passivamente para que o recrutador decida se somos ou não ideais. Não, nós estamos numa postura ativa, vendendo nosso perfil e mostrando que sim, nós somos a pessoa ideal para essa oportunidade. O processo seletivo é uma negociação, nunca se esqueça disso. Você está lá para vender o seu perfil profissional, então argumente e prepare-se previamente. Muita gente pensa assim, para falar de mim, para me apresentar, é só contar minha história, eu vou falando lá que eu fiz faculdade, depois que eu fiz a faculdade eu fiz um estágio, e aí eu fui pro emprego, e aí nesse emprego eu fazia isso, aquilo e aquilo outro, e tá tudo certo, o meu discurso tá ótimo, mas não é bem assim. Essa estrutura de discurso que eu falei pra você, inclusive, é uma péssima estrutura que tá todo mundo falando. Então o recrutador lá tá entrevistando 20 pessoas, e as 20 pessoas estão falando a mesma coisa. Bom, eu me formei na faculdade tal, e aí fiz o estágio tal, trabalhei na área tal, minhas atribuições de cargo eram essa e aquela. É sempre o mais do mesmo. A gente tem que se destacar da nossa concorrência e um dos pontos mais importantes para que a gente consiga isso é preparar o nosso discurso de apresentação antes de ir para a entrevista de emprego. Separa um discurso aí de mais ou menos 2 minutos. Imagina que você está indo fazer o seu show, um discurso político, que você está tendo o seu momento de falar sobre você e esse conteúdo tem que ser relevante. Então não adianta você falar, eu quero falar de um estágio que eu fiz que foi bombástico. Eu gostei muito desse estágio, aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa, tinha um cargo que eu achava legal, eu gostava de trabalhar nesse lugar. De nada vai adiantar esse conteúdo se ele não fizer sentido para sua audiência. Então o segundo ponto em relação ao meu discurso de apresentação pessoal é seja relevante. Se eu me apresento para o recrutador ou para o gestor de área e trago vários argumentos, eu trago assim, uns 5 argumentos, uns 10 argumentos e nem todos eles se conectam com a vaga ou que o recrutador precisa, eu passo a percepção de que não sou a pessoa ideal para essa oportunidade. Olha o desafio para eu contornar isso no decorrer da minha entrevista. Então eu tenho que ser objetiva e trazer informações da minha trajetória profissional que combinam com a vaga. Eu não estou lá para me apresentar, para contar toda a minha trajetória profissional e até pessoal, não. Eu estou lá para fazer uma apresentação e nessa apresentação já mostrar que eu sou ideal para essa oportunidade. E eu não vou jogar com a sorte, eu não vou ficar falando o que eu acho que é legal, não. Eu vou estudar a minha audiência, estudar a vaga de emprego, estudar a empresa para entender de que forma nós temos uma boa combinação. Então, cuidado com isso, né? Com esses discursos que as pessoas vão lá no improviso e começam a contar tudo e achando que contar tudo significa fazer uma boa apresentação. Em média, um discurso de apresentação pessoal vai ter de 1 a 2 minutos, mas não precisa se prender muito nesse tempo, não. O que mais importa, assim como eu sempre falo para vocês em questão ao currículo, não é a forma, não é o tamanho, não é o modelo, mas o conteúdo. Então, para a gente criar o nosso discurso de apresentação pessoal,
pessoal, primeiro de tudo, eu vou estudar tudo sobre a empresa, fazer um dossiê sobre a empresa. Que tipo de empresa é, qual é o porte da empresa, qual é a trajetória de crescimento dessa empresa, como é a comunicação que eles usam, porque às vezes a comunicação sendo muito informal e você chegando, prezados, uma boa tarde, irei me apresentar aqui, com licença, isso já mostra incompatibilidade. Então eu preciso entender como é o discurso deles, como eles se posicionam, entender quais são os projetos que eles têm mais orgulho. Eu posso olhar lá em cases, em imprensa e até nas redes sociais para saber o que eles têm feito, o que tem dado certo, o que eles gostam de expor sobre a imagem da empresa deles. E também preciso olhar com detalhe o anúncio de vaga. O anúncio de vaga de emprego não está lá só contando um monte de informação aleatória, não. Lá no anúncio de vaga você vai conseguir entender, analisando tópico por tópico, quem é a pessoa ideal, a pessoa que eles estão procurando para ajudá-los a trazer resultados alcançados e resolver problemas. Olha o anúncio procurando que problemas eles precisam que eu ajude a resolver, quais resultados eles ficariam orgulhosos de eu contribuir. Eu estudo, eu analiso, bato com as informações que eu estudei das redes sociais, de imprensa, do portal de investidor ou do site mesmo, para entender quais são os requisitos, o que eles precisam, não só técnico, que requisitos, características essa pessoa precisaria ter para ajudar na equipe, para compartilhar conhecimento, para ajudar a empresa a bater as suas metas, por exemplo. Além disso, é bom entender a identidade. É uma empresa mais processual, é uma empresa competitiva, é uma empresa cooperativa, é uma empresa pequena, com processos bem simples, ou é uma coisa muito complexa. O que eles valorizam? As pessoas que ajudam umas às outras, ou as pessoas que trazem os maiores resultados? O que para eles é importante? Eu só consigo fazer um bom discurso de apresentação pessoal se eu conheço a minha audiência. A dificuldade que a maioria das pessoas tem em se apresentar e até ir para entrevista de emprego são sempre duas. Ou não se conhecem bem e não sabem o que levar para a entrevista, ou não conhecem bem a audiência. E quando a gente não conhece bem a audiência, a gente não acha que é meio perdido, né? Eu vou contar de um resultado alcançado aí que eu melhorei a produtividade numa área. Mas será que é legal? Eu vou falar de um hobby que eu tenho de colecionar figurinha. Mas será que isso interessa? Então eu preciso, como um ponto de partida, analisar o que para eles é importante, porque o meu discurso de apresentação pessoal vai estar em torno do que é relevante para eles. Por quê? Porque aí sim eu consigo me vender mais e ser mais relevante nesse processo seletivo. Eu recomendo que a gente escreva. Eu vi aqui que eles são informais. Eu vi aqui que eles fizeram um projeto social e eles estão divulgando muito aqui esse projeto social. Vi que eles compraram uma empresa, uma startup de tal coisa. Eu vou anotando todos os pontos. Eu vi que eles disseram assim: sentimos orgulho de sermos os pioneiros em alguma coisa. Beleza, vou anotar isso. Depois, com todo esse dossiê feito, eu vou para o meu trabalho de autoconhecimento. Como é que cada tópico que eu anotei aqui em relação à vaga, em relação à empresa, eu consigo trazer compatibilidade? Aqui está dizendo que eles são pioneiros em alguma coisa. Como que eu mostro que eu também tenho esse perfil pioneiro? Na minha escola ou na minha faculdade eu desenvolvi um projeto que foi pioneiro, ou então no meu trabalho eu tive uma ideia e a minha área toda depois começou a usar dessa minha ideia, eu fui pioneira nisso. Eles falam lá, muito importante aqui, trabalho em equipe. Como é que eu consigo mostrar que eu também tenho esse perfil de trabalho em equipe? Eu posso falar de como que na minha área a gente se juntou para entregar um projeto, como cada um trouxe sua parte, como a gente trabalhava de forma cooperativa. A empresa está dizendo aqui que eles são líderes, eles têm muito orgulho de estar sempre na frente. Como é que eu mostro que eu também tenho esse perfil? E é por isso que a gente tem que analisar as vagas, até para saber se a gente combina com isso, para a gente conseguir escolher o que a gente quer e não ser escolhido, não entrar numa vaga só porque abriu uma vaga de emprego, mas porque a gente quer, porque a gente combina e porque a gente vai ter o nosso talento bem aproveitado lá dentro. Quando eu faço esse exercício, eu consigo me descobrir melhor e consigo entender onde é que estão os matches, começo a criar as minhas argumentações e com base nessa folha e nessa folha que eu vou desenhando tudo onde eu combino, eu junto numa terceira folha que vou colocar os meus argumentos de forma organizada. Então muita gente fala isso, né? Storytelling funciona muito, conte uma história, mas aí aqui a questão não é contar uma história cronológica, você não tem que contar das suas experiências
experiências ou vivências mais antigas, porque geralmente o que é mais antigo é menos relevante para essa oportunidade. Eu vou contar uma história sim, mas em vez de ser cronológica, eu vou por ordem de relevância. Então começo uma introdução, né? Me apresento, digo o que é a área que eu sou, onde que eu me desenvolvi, a minha carreira está com base em quais áreas, ou eu estou focada em qual tipo de área. Pode dizer assim, eu sou uma profissional de RH e tenho me desenvolvido muito na parte de análises e de atração de talentos. Aí eu começo a argumentar sobre esses pontos. Com análise, se a vaga pedir alguma coisa de análise. Então com análise eu fiz relatórios disso, desenvolvi isso. Um relatório que eu desenvolvi me permitiu um insight sobre tal coisa. Agora com a atração de talentos, a gente fez um projeto para atrair os melhores talentos, fizemos um trabalho para desenvolver melhor a identidade da empresa. Se isso for importante para você mostrar que é ideal. É muito importante que você organize no papel os seus argumentos e que não pareça uma coisa que você está jogando um monte de tópico, porque a pessoa fica meio perdida, né? Você joga um tópico, outro tópico, as coisas não se conversam, fica uma coisa muito perdida. Você tem que estruturar. Você vai sim contar uma história, tem que ter um sentido aquilo que você quer falar, né? Então eu quero falar que a minha carreira foi baseada em 2 pilares, eu começo a explicar mais sobre esses pilares, mas só 2 pilares, Carol? Eu não deveria contar uns 10, uns 20? Cuidado para o seu discurso também não ficar muito amplo, né? Acabar trazendo tanta informação que não traz nenhuma informação e a outra pessoa não consegue nem acompanhar o seu raciocínio. Então é importante que você traga uns 2, 3 pontos do seu perfil que combinam com essa outra oportunidade e estruture o seu discurso, escreva o seu discurso com base nesses pilares. Então eu quero falar, por exemplo, que eu trabalho bem em equipe, quero falar que eu tenho facilidade com números e relatórios e quero falar também, por exemplo, que eu já desenvolvi um projeto social parecido com o que eles têm hoje na empresa e contar um pouco mais sobre esse trabalho voluntário, por exemplo. Então eu separo os meus 3 pontos que mais combinam com a vaga e crio um discurso, escrevo esse discurso com base nesses pilares que combinam, que mostram o match. Para finalizar, é muito importante que no seu discurso de apresentação pessoal você ensaie. Quanto mais você ensaiar esse discurso, mais você fica familiarizado com esse conteúdo e mais segurança e facilidade você tem para falar na hora da sua entrevista. Nervosismo é natural, todo mundo fica nervoso, mas conforme a gente treina, ensaia, repete, a gente vai conseguindo contornar melhor as nossas emoções. Então ficar nervoso ou nervosa é sim natural, mas não é normal você deixar o seu nervoso te atrapalhar e te travar num momento tão importante como é a sua entrevista de emprego. Então não precisa decorar o seu discurso, mas se familiarizar. Chama teus amigos, chama o pessoal, fala, gente, vem aqui, tudo bem? Só um minutinho de atenção de vocês aqui. Hoje eu quero me apresentar para vocês em relação a uma vaga de emprego que eu estou concorrendo agora. Aí você se apresenta, você fala, você conta, mostra, aí vai começar a errar, vai começar a gaguejar, mas conforme você for se colocando nessa situação, com certeza você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções e fazer um discurso na hora o mais próximo possível daquilo que você planejou. Então, a cada processo seletivo, você vai ter que fazer um novo discurso de apresentação pessoal, porque eu preciso separar de toda a minha trajetória aquilo que combina com a empresa de fato. Então nunca mais trave na sua entrevista de emprego quando você for se apresentar. Lembre-se, o seu discurso de apresentação pessoal tem que ser pensado antes e precisa provar que você é a pessoa ideal para essa vaga. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui para mim outras ideias, sugestões que você tem de outros conteúdos de vídeo para eu trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Até mais!